Todos pensavam que ele era um órfão comum, mas ele acaba salvando um vampiro incrivelmente poderoso e se torna seu mestre. Mihiru perdeu a mãe muito jovem. Como se o fardo de perder seu único pai não fosse pesado demais para seus pequenos ombros, ele ouvia seus parentes murmurando sobre quem cuidaria de um órfão como ele agora. Mihiru sentiu que seria consumido pela solidão após sua dor, mas então, de repente, seu tio se ofereceu para acolhê-lo. Ele colocou a mão na cabeça do menino, dizendo-lhe que, já que são família, é simples, que ele deveria levá-lo para casa. Mihiru é agora um estudante do ensino médio e fazer coisas lógicas e simples é sua filosofia de vida. Assim como seu tio, ele não espera que alguém venha e faça as coisas, mas toma a iniciativa e as faz por conta própria. Um dia, ele encontra um gato ferido nas ruas, leva-o para casa, cuida dele até que se recupere e decide adotá-lo. Ele nomeia o sonolento gato preto Kuro, sem saber que há algo sombrio e sinistro a respeito dele. No dia seguinte, a caminho de casa, seus amigos contam-lhe os rumores sobre vampiros ativos perto da estação ferroviária e como 10 pessoas já foram completamente drenadas. Mihiru não acredita nesses rumores e volta para casa, mas para seu choque total, a TV está ligada. Ele entra na ponta dos pés e encontra um sujeito emo de aparência elegante, com olheiras bem marcadas, que se acomodou em sua casa. Mihiru entra em pânico e pergunta quem ele é e como diabos ele conseguiu entrar em sua residência. Ele ataca o intruso com uma vassoura, mas o garoto emo é muito rápido e desvia facilmente. No entanto, quando Mihiru está prestes a atacá-lo uma segunda vez, ele move as cortinas por engano e deixa a luz do sol entrar. Assim que a luz do sol atinge o intruso, ele se transforma subitamente no gato preto Kuro. Mihiru fica perplexo com essa reviravolta inesperada dos acontecimentos, e assim que ele fecha as cortinas, o gato volta a ser humano. Ele pergunta quem diabos ele é, e o garoto responde que é apenas um vampiro recluso de bom coração. Mihiru entra em pânico ao perceber que seus amigos estavam certos, então ele tenta jogar o vampiro para fora, sob o sol. Mihiru o acusa de atacar pessoas perto da estação, mas o vampiro emo preguiçoso responde que nem sabe do que ele está falando. Mihiru ainda está tentando processar as coisas quando o vampiro lhe pede para não pronunciar seu nome enquanto estiver em forma humana. Mihiru pergunta o que acontecerá se ele o chamar de Kuro, e de repente círculos se formam ao redor de seu pulso e do pescoço de Kuro. Outro círculo de energia se forma no chão, e enquanto ele se dispersa, os círculos se contraem e então desaparecem. Kuro está deprimido e já farto disso, mas Mihiru o sacode para que explique o que acabou de acontecer. O vampiro preguiçoso lhe diz que ele pertence a um tipo especial de vampiros que estão ligados ao seu mestre. Eles só podem beber o sangue de seu mestre, e as ordens do mestre são absolutas. Kuro explica que o que aconteceu agora foi um contrato temporário, e ele será cancelado se ele não beber o sangue de Mihiru dentro de 24 horas. Essa é uma boa notícia para Mihiru, e ele joga Kuro para fora de casa para evitar quaisquer complicações. No entanto, ao entrar, uma corda de energia o arrasta de volta para Kuro, que explica que eles não podem se afastar muito um do outro por causa do contrato. Mihiru não tem escolha, a não ser levá-lo de volta, embora nenhum dos dois esteja satisfeito com esse arranjo. Poucos momentos depois, ele decide se encontrar com seus amigos e leva Kuro junto para lhes dizer que o gato com ele é um vampiro. Seus amigos acham que ele está muito cansado e um deles lhe dá o número de seu psiquiatra. Enquanto Mihiru se pergunta como convencê-los, ele nota uma sombra escura e ameaçadora em um espelho. E então, de repente, um mágico de rua aparece na frente de seu grupo. Um dos amigos de Mihiru o ignora e começa a se afastar, mas o mágico o para, e então, de repente, morde seu ombro, deixando o sangue escorrer por toda a parte. Todos fogem da cena, enquanto o mágico sobe em um poste alto e revela que é um vampiro chamado Belkia. Ele sabe que Mihiru pegou um vampiro gato preto e o desafia para um duelo. Enquanto Belkia está dançando por ali, Kuro de repente o ataca com um chute surpresa. Mihiru pede que ele explique o que está acontecendo, mas Kuro diz que eles precisam fugir porque ele não quer ser incomodado lutando contra o vampiro. Mihiru não fica feliz em ouvir isso, e ele diz a Kuro para escapar sozinho enquanto corre de volta para ajudar seus amigos. Belkia está prestes a atacá-los novamente, quando Mihiru salta sobre ele e agarra sua cabeça com toda a sua força. Belkia apenas zomba de suas tentativas fúteis e então o ataca com uma espada, mas Kuro entra em ação e salva Mihiru, recebendo o ataque em seu lugar. Ele joga Mihiru e o vampiro para longe e remove a espada de seu peito. Ele afirma que não bebeu sangue por 100 anos, então está muito fraco para derrotar Belkia agora. Mihiru de repente enfia a mão na boca de Kuro, dizendo-lhe para beber seu sangue. Enquanto Kuro lambe o sangue escorrendo de sua boca, o contrato temporário entre eles se torna permanente. Uma coleira aparece ao redor do pescoço de Kuro, conectada a uma corrente no pulso de Mihiru. O vampiro emo recebe um enorme aumento de poder e aceita Mihiru como seu novo mestre. Ele se torna seu vampiro servo, ou servamp, em resumo. Mihiru o ordena a derrotar o vampiro maligno, e Kuro obedece. Ele cria uma rajada de vento, apenas balançando suas garras e a enviando em direção a Belkia, antes de avançar contra ele e finalizá-lo com um golpe limpo. Kuro então pega o ferido Belkia e tenta beber seu sangue quando Mihiru de repente puxa sua corrente, dizendo-lhe que já é o suficiente. Belkia os amaldiçoa e então coloca seu chapéu de volta, transformando-se subitamente em uma boneca.
Mihiru o pega e pergunta a Belkia por que ele estava tentando matar Kuro. Ele responde que foi uma ordem de seu mestre, Tsubaki, e Kuro afirma que nem conhece aquele bastardo. Belkia lhe diz que ninguém conhece Tsubaki, e é por isso que ele quer matar todos que não o conhecem. De repente, a corrente que conectava Mihiru e Kuro desaparece, e ambos caem no chão por exaustão. Quando Mihiru abre os olhos, ele se encontra de volta em seu quarto, com Kuro dormindo pacificamente em sua pequena cama. Ele corre imediatamente para a escola, preocupado com seu amigo ferido, mas para sua surpresa, ele está perfeitamente bem. Além disso, ele afirma que a polícia lhe disse que ele sofreu um acidente de carro, mas ele não se lembra de muita coisa. Nem o amigo ferido nem a testemunha se lembram de ter encontrado Mihiru no mercado ou de seu encontro com o vampiro mágico de rua. Mihiru acha que algo está estranho, e ao voltar para casa, ele pergunta a Kuro se ele tem alguma ideia sobre Belkia ou seu mestre Tsubaki. De repente, começa a chover sem nenhuma nuvem de chuva no céu, e Mihiru se encontra em uma dimensão estranha. De repente, um garoto desequilibrado, fazendo cosplay de Aizen de Bleach, aparece ali e começa a rir de Mihiru, do nada. No momento seguinte, ele sela a mochila de Mihiru sem que ele perceba e tira Belkia de dentro dela. Belkia chama o garoto de Tsubaki, e Mihiru entra em pânico, ao perceber que está enfrentando um inimigo perigoso. Tsubaki imediatamente se move em sua direção, pega Kuro e o joga para o lado, forçando-o a se transformar em sua forma humana. Tsubaki chama seu irmão mais velho, e quando Mihiru pergunta a Kuro se ele está dizendo a verdade, Kuro simplesmente lhe diz que nunca viu aquele garoto louco antes. Tsubaki começa a rir novamente, chamando-o de cruel por não conhecê-lo. Ele então revela que existem 7 vampiros originais, que podem formar um contrato com humanos e se tornar servos. Todos são irmãos baseados nos 7 pecados, e Kuro é o servo da preguiça, que é o irmão mais velho. Tsubaki diz que há mais um vampiro verdadeiro, que é ele, o servo da melancolia, o mais jovem dos 7 irmãos, mas ninguém o aceita. Mihiru fica cada vez mais confuso a cada momento, mas então Tsubaki se transforma em uma raposa preta e pula em seu ombro para provocar Kuro. Mihiru o impede para perguntar se foi ele quem enviou Belkia para atacá-los ontem, e Tsubaki afirma dizendo que adora matar pessoas e vampiros. Ele então de repente chuta Kuro antes que pétalas de flores vermelhas caiam de sua manga, tomando a forma de uma espada. Ele ataca Kuro com uma espada, e este a bloqueia usando suas garras escuras. Mihiru pede a Kuro para beber seu sangue para ter energia instantânea, mas ele se recusa, mesmo enquanto Tsubaki o derruba e o pisa. Tsubaki o chuta para longe, antes de pegar Mihiru, e dizer-lhe que declarou guerra a todos os vampiros porque é divertido. Mihiru percebe que ele é mentalmente doente, e realmente precisa de um psiquiatra porque não consegue entender nada do que lhe é dito. Ele se lembra de um momento de seu passado quando ainda estava lidando com a morte de sua mãe, e embora todos fossem gentis com ele, ele não conseguia se sentir à vontade. Naquela época, seu tio lhe disse para nomear seus sentimentos e confrontá-los porque essa era a única maneira de resolver a situação. Então agora, Mihiru diz a mesma coisa a Tsubaki. Ele declara que lhe dará sangue e um nome, tornando-o seu servo, e então o impedirá de travar uma guerra contra outros vampiros. Tsubaki ri dele e diz que ele morrerá antes disso. Ele balança sua espada em Mihiru, e Kuro corre para salvar sua vida. Pouco antes de Tsubaki poder atingi-los, eles desaparecem e ele segue seu caminho, pensando que Mihiru é um garoto interessante. Enquanto isso, Mihiru aprende com Kuro que outro ser vampiro o salvou agora mesmo. De repente, um par de gêmeos aparece ali e declara que seu mestre quer ver Mihiru e seu servo. Kuro não quer ir, então ele se transforma em um gato. Mas então um garoto rico sentado em seu trono chega ali e diz a Mihiru que ele não tem escolha a não ser segui-lo. Então eles entram em sua limusine, e o garoto se apresenta como Misono, o mestre do Servamp da luxúria. Eles chegam à casa de Misono logo, e uma borboleta sentada em sua cabeça acaba sendo um servo. Misono bate na cabeça do servo antes de apresentá-lo como Snow, e então conduz seus convidados para dentro. Assim que chegam a um quarto fechado, eles revelam sua verdadeira intenção. Snow se transforma em uma borboleta novamente e suga o sangue de Misono para invocar sua foice da morte e liberar todo o seu poder. A atitude de Misono muda de repente, e ele chama Mihiru de um idiota incompetente que nem sabe como usar seu servo corretamente. Ele lhe diz para se tornar seu servo, mas quando Mihiru recusa, ele envia Snow para atacá-los. Eles mal desviam de seu primeiro ataque e Mihiru pergunta a Misono por que diabos ele está fazendo isso. O garoto rico se recusa a explicar qualquer coisa a um plebeu como ele, e isso irrita Mihiru profundamente. Ele pega Kuro e sai pela porta da frente, dizendo a Misono que não quer conversar com idiotas ricos e arrogantes como ele. No entanto, assim que sai do prédio, Mihiru descobre que está perdido. De repente, ele avista centenas de crianças lançando-lhe olhares assustadores das janelas. Snow aparece logo atrás dele para explicar que são seus lacaios que ele criou para cumprir suas ordens. Snow afirma que, em sua guerra contra vampiros, Tsubaki e seus capangas estão primeiro visando os lacaios mais fracos. Misono chega ali logo, ofegante apenas por ter descido um lance de escadas. Ele afirma que não quer usar os lacaios como peças de xadrez que ele pode sacrificar para permanecer seguro, e é por isso que ele quer mais poder para protegê-los.
Ele diz a Mihiru que se ele não tiver a resolução para se tornar o mestre de um servo, ele deveria se tornar seu subordinado. Mihiru finalmente entende sua posição e diz a Misono que o ajudará a proteger os filhos dele e de Snow, não como um servo, mas como um amigo. Misono aceita isso e então pergunta se ele está planejando enfrentar Tsubaki de mãos vazias. Ele explica que todos os mestres podem usar uma arma Kyuson usando o poder de seu servo e decide ensinar Mihiru a empunhá-la. Logo depois disso, Mihiru volta para casa com seu melhor amigo Sakuya. Enquanto caminham para casa, Mihiru sente uma presença alarmante atrás dele, mas não encontra nada ao se virar. Sakuya o provoca sobre ser um vampiro e então pergunta se ele viu algo incomum ultimamente. Mihiru não pode contar a ele sobre Kuro ser um vampiro, então ele pede que o ligue imediatamente se algo estranho acontecer com ele. Sakuya acha que ele é estranho e corre para sua casa. No dia seguinte, Mihiru visita Misono para aprender como ele pode obter uma arma para proteger seus amigos de qualquer tipo de ameaça. Kuro lhe diz para fechar os olhos se ele quiser uma arma, e quando Mihiru o faz, ele se encontra em um lugar escuro dentro da mente de Kuro. Ele vê um gato assustador que afirma ser uma parte de Kuro, e estar encarregado do poder de seu mestre. Ele leva Mihiru a uma pilha de presentes e pede que ele escolha um com cuidado, pois não poderá devolvê-lo ou trocá-lo depois. Mihiru seleciona a caixa de presente mais simples para ser consistente com sua filosofia. Ela se transforma em uma vassoura mágica, e ele se encontra de volta na sala de estar de Misono no momento seguinte. A vassoura circunda Mihiru, e então se torna uma tatuagem em seu pulso, e ele se pergunta se realmente pode lutar com ela. Mihiru tenta invocar sua vassoura para ajudá-lo a lutar, mas ela não aparece. Snow lhe diz para imaginar seu objetivo porque isso tornará mais fácil invocar a vassoura, e Mihiru imediatamente pensa em seus amigos. Ele os considera sua família, e diz a Misono que um dia os apresentará a ele também. Alguns dias se passam depois disso, e Mihiru e seus amigos estão preocupados com Sakuya, que não apareceu na escola nos últimos dias. Mihiru decide visitá-lo depois da escola, e também pega alguns almoços embalados para ele. Ele conta a Kuro sobre como ele e Sakuya são melhores amigos desde o ensino fundamental, mas então, de repente, sua memória começa a falhar. Ele esquece o endereço de Sakuya e se pergunta se alguma vez foi à casa dele. Ele está perdendo todas as suas memórias de Sakuya em um ritmo acelerado quando, de repente, o próprio aparece atrás dele e o assusta. Enquanto Mihiru pergunta por que diabos ele tem faltado à escola ultimamente, Kuro olha para o garoto com desconfiança. Sakuya explica que foi atacado por aqui há alguns dias, e embora tenha sido salvo, tem tido medo de sair de casa desde então. De repente, eles ouvem um grito à distância e Sakuya agarra a mão de Mihiru, enquanto o conduz por alguns becos para um espaço aberto. Antes que Mihiru pudesse sequer perguntar o que aconteceu, ele e Kuro são subitamente amarrados por algumas cordas de aço, momentos antes de duas espadas quase atingirem Kuro. Belkia está no topo de um prédio, e ele salta bem ao lado de Sakuya. Sakuya então perde a cabeça enquanto grita com Mihiru por ter vindo aqui, apesar de ter sido avisado de que há vampiros nesta área. Só depois disso, Kuro percebe que Sakuya é, na verdade, um lacaio de Tsubaki. Sakuya diz a Mihiru para pensar em seu passado e nos momentos que passaram juntos para fazê-lo perceber que ele não está em nenhuma de suas memórias de infância. Ele saca facas, pedindo a Mihiru para descobrir quantas de suas memórias com ele são reais e quantas são falsas. Sakuya ataca Mihiru, mas Kuro se protege, absorvendo o dano. Belkia ataca Nex e apunhala Kuro com suas espadas. Mihiru não consegue acreditar que seu melhor amigo é um vampiro, e Sakuya diz que gostaria de não ser um. Sakuya diz que confiou nele, mas então ele cometeu o erro de mentir-lhe que Kuro era um gato comum. Ele está quase à beira das lágrimas enquanto diz a Mihiru que se ele não tivesse feito isso, eles ainda seriam amigos. Mihiru quer sair desse problema com a ajuda de seus servos, mas Kuro se recusa a beber seu sangue. Ele lhe diz que os servamos se alimentam da resolução de seu mestre misturada com o sangue, mas como ele carece de resolução, não obterá nenhum poder mesmo que beba seu sangue agora. Mihiru se sente impotente porque não sabe o que fazer, mas então, de repente, as cordas que o prendiam são cortadas, e Misono e Snow fazem sua aparição. Snow ataca Belkia enquanto Misono decide confrontar Sakuya para salvar Mihiru, que é seu primeiro amigo. Sakuya pensa que um pirralho rico e arrogante como ele não pode fazer nada, e diz a Belkia para atacá-lo primeiro. No entanto, assim que Belkia se alinha entre Misono e seu vampiro, sua arma especial é ativada. Belkia fica completamente paralisado enquanto se senta em uma cadeira de execução, e então Snow simplesmente o corta, destruindo sua mente. Misono então diz a Sakuya que é uma pena que eles tenham que lutar porque Mihiru queria apresentá-los em breve. A atitude de Sakuya muda de repente, e ele começa a agir como se também quisesse ser amigo de Mihiru e Misono. Isso faz Misono baixar a guarda e cancelar sua corrente com Snow. Nesse exato momento, Belkia, que agora está sendo controlado por cordas, ataca Snow e corta sua perna. Enquanto isso, Sakuya ataca Misono com suas facas e causa sérios danos a ele. Ele então coloca sua faca ao redor de Mihiru, dizendo-lhe que sempre quis matá-lo e a seus amigos, mesmo quando estavam se divertindo, porque essa é apenas a maneira como ele foi criado.
Ele joga Mihiru no chão e diz que matará todos os seus amigos agora, mas então, de repente, o fantasma de uma garota aparece atrás de Sakuya e o impede. Ela sussurra se ele quer machucar os outros como ele foi machucado, e toda a sua atenção de repente se desvia de Mihiru. Kuro também está recuperado agora, e ele diz a Mihiru que eles não podem lutar em sua condição atual, então eles devem fugir. No entanto, Mihiru se recusa a fazê-lo, e avança para parar Sakuya. Ele invoca sua vassoura e o atinge com toda a sua força, causando-lhe uma ferida que não para de sangrar. Mihiru de repente sente que não está mais no controle da arma, e então Sakuya lhe pede para matá-lo. A confiança de Mihiru vacila, e sua vassoura se transforma em uma nuvem de energia volátil. Ele perde a cabeça, perguntando-se o que está fazendo agora. Ele sente que sua arma o está impulsionando a matar seu melhor amigo, e sabe que se fizer isso, não permanecerá humano. Apesar desse sentimento angustiante, Mihiru não consegue se controlar enquanto avança em direção a Sakuya e o atinge novamente. Ele se pergunta se esse é o poder que queria usar para proteger seus amigos. Mihiru continua a copiar Sakuya com sua vassoura e então o joga contra uma cerca. Enquanto Sakuya o olha com um sorriso, ele espera que este seja o fim de sua vida triste e dupla. Por outro lado, as emoções negativas de Mihiru, como culpa e arrependimento, estão fluindo para a mente de Kuro. Então ele avança sobre Mihiru e morde seu pescoço para sugar seu sangue. A corrente que os conecta aparece mais uma vez, e então de repente Kuro libera sua habilidade oculta. A escuridão jorra de suas costas e toma a forma de um gato gigante e assustador. O gato vomita um líquido preto piche que cobre toda a área, e Mihiru só consegue gritar o que está acontecendo antes de ser engolido pelo líquido preto. Sakuya estende a mão para ele e pede que ele apenas ordene a seu servo que o mate e tudo estará resolvido. Ele diz a Mihiru que mentiu para ele antes porque queria morrer por suas mãos, mas a situação está ficando muito problemática agora. No entanto, antes que Mihiru possa se decidir, uma bala perfura o coração de Kuro, e seus poderes sombrios desaparecem. Outro Servan e seu mestre chegaram ao campo de batalha. O mestre ordena que o Servan que lide com todos, e ele salta, desferindo um chute em Kuro, e atirando nele até que ele se transforme em um gato. O servo com um saco de papel marrom no lugar da cabeça avança sobre Sakuya e atira nele, mas a amiga marionetista de Sakuya o salva no último momento. Ela lhe diz para recuar e ele segue suas ordens. Mihiru pergunta se ele realmente queria matá-lo antes, mas Sakuya apenas joga sua pulseira para ele e então desaparece. Logo, o carro invade a área e os lacaios de Snow chegam ali. Ele lhes diz que Mizono não está gravemente ferido e o leva para o hospital imediatamente. Mihiru se sente culpado por ter deixado Mizono se ferir. Mas então o mestre vampiro cowboy chega ali e lhe diz que Mizono deve assumir a responsabilidade por ter baixado a guarda no meio da batalha. Ele se apresenta como um negociante de antiguidades errante e seu vampiro é Diedie, o servo da inveja. Mihiru pensa que ele é um esquisitão que fala com bonecas e se diverte com seu servo de propósito. O cowboy então entrega Kuro a Mihiru, pedindo desculpas por tê-lo tratado tão rudemente antes. Ele afirma que teria sido melhor se tivesse lidado com Sakuya também. Ele diz a Mihiru que foi bom ter descoberto cedo que não tem a determinação necessária para matar alguém. Ele se oferece para tirar Kuro de suas mãos e devolvê-lo a um estudante normal, pois o caminho de ser mestre de um Servamp não é para alguém tão fraco quanto ele. Ele diz a Mihiru para contatá-lo se quiser quebrar seu contrato com Kuro e então o deixa sozinho. No dia seguinte, enquanto Mihiru sai para fazer compras, ele avista Tsubaki em um restaurante e imediatamente corre para se sentar ao lado dele. Ele pergunta quando Sakuya se tornou seu lacaio, e Tsubaki começa a recitar a história de vida de Sakuya. Ele nasceu dos piores pais que o mundo já viu. Eles fizeram sua irmã cometer suicídio por dinheiro de seguro, e forçaram o jovem Sakuya a mentir para a polícia que ela caiu da janela enquanto brincava com ele, ou ele teria o mesmo destino que ela. Essa foi a primeira vez que ele mentiu e então continuou fazendo isso por causa de seus pais. 6 anos depois, ele foi jogado da janela por seus pais, assim como sua irmã. Mas enquanto esperava pela morte, Tsubaki o salvou. Ele explica que lacaios são formados quando um humano moribundo bebe o sangue de um servo e então se torna seu servo. Tsubaki ri de Mihiru por não saber nem isso, e então parte para casa antes de liberar uma aura aterrorizante e dizer que não está com humor para violência hoje. Mihiru fica paralisado de medo, e não consegue nem pedir a Tsubaki para devolver Sakuya a ele. Ele se amaldiçoa por não ter conseguido entender o que seu amigo estava passando, porque Sakuya sempre agia como se tudo fosse uma piada. No dia seguinte, Mihiru corre para a escola, esperando encontrar Sakuya na sala de aula. Ele não está lá, e todos reagem estranhamente ao ouvir seu nome, porque se lembram de sua personalidade, mas não de seu rosto. Mihiru percebe que Sakuya ainda quer ser lembrado por seus amigos, mas não ousa compartilhar sua existência com todos. No dia do festival cultural, Sakuya vai à escola usando uma máscara, embora ninguém pareça se lembrar de seu rosto de qualquer forma. Seus amigos passam por ele, e ele fica chocado ao ver um aviso nas costas deles dizendo que o estão esperando. Enquanto Sakuya se pergunta como lidar com isso, Kuro vem voando em direção ao seu rosto e o derruba. Mihiru vem correndo atrás dele imediatamente, e Sakuya corre para o telhado incapaz de encará-lo.
Ele diz a Mihiru para se afastar dele porque tentou matá-lo e é seu amigo. Ele responde que é um mentiroso, pois na verdade tentou salvá-lo e até mesmo os ferimentos de Misono não foram nada sérios. Ambos correm para o telhado, onde Sakuya admite que se tornou seu amigo apenas este ano, e todas as memórias de serem amigos de infância foram implantadas em sua mente. Mihiru diz a ele que não importa porque ele realmente era seu amigo, mas Sakuya pula do telhado para evitá-lo. Mihiru pula logo atrás dele. Ele agarra sua gola e então invoca sua vassoura voadora, bem quando estão prestes a atingir o chão. Ele diz a Sakuya que não importa que ele seja um vampiro, porque ele ainda é seu amigo. Ele rapidamente perde o equilíbrio depois disso, e ambos caem na floresta próxima. Eles riem dos estranhos poderes de Mihiru, que ele ainda nem consegue controlar. Mas então Sakuya começa a chorar, dizendo que queria viver esses momentos felizes por mais um pouco. Ele diz a Mihiru que quando era jovem e se culpava pela morte de sua irmã, Tsubaki foi quem o consolou, e disse que não era culpa dele. Ele prometeu que viria por ele quando tudo terminasse, e cumpriu sua promessa, vindo por ele quando estava em seu leito de morte. Sakuya diz que Tsubaki foi o único que o ajudou e não mentiu pra ele, então ele fará qualquer coisa por ele. Mahiro percebe que a influência de Tsubaki na vida de Sakuya era exatamente como a influência de seu tio na sua, e ele imediatamente diz a seu amigo que irá parar a onda de violência de Tsubaki. Sakuya o agradece, mas diz que é o suficiente. Ele não pode mais estar com ele e com todos os outros. E assim que troca um soquinho com Mahiro, ele desaparece. Ele corre o mais longe que pode de Mahiru, lembrando-se de como ele foi a primeira pessoa que estendeu uma mão de amizade para ele. Sakuya chora, agradecendo a Mahiru por ser seu amigo e por permitir que ele tivesse um ano feliz no ensino médio. Enquanto isso, Mahiru está frustrado com sua própria fraqueza. E ele se vira para Kuro, que estava escondido atrás de uma árvore, e diz a ele que quer ser mais forte. Logo depois disso, Mahiro recebe uma carta que ele acha bastante difícil de abrir, então ele a entrega a Kuro. Kuro, no entanto, decide amassar a carta no momento em que vê o selo nela. No dia seguinte, ele leva Kuro para a escola e imediatamente aumenta sua popularidade entre as garotas. No caminho para casa, eles se deparam com um festival noturno e decidem aproveitá-lo. Enquanto Mihiru e Kuro estão sentados em uma ponte esperando o show de fogos de artifício começar, um homem com um tapa-olho chega lá. Ele entrega uma mala a Mihiru, dizendo-lhe para depositá-la na seção de achados e perdidos, porque ele não sabe onde fica. Assim que Mihiru pega a mala, o homem desaparece de forma suspeita. No entanto, Mihiru não duvida de nada e segue sozinho para a seção de achados e perdidos. No caminho, ele esbarra em um sujeito loiro alto carregando um caixão enorme nos ombros. O loiro diz a Mihiru que se separou de seu parceiro, então ele o instrui a segui-lo até a seção de achados e perdidos. No caminho, Mihiru pergunta a ele sobre o caixão e o loiro responde que é para vampiros dormirem. Mihiru tem dificuldade em acreditar em suas palavras, mas então, de repente, sua atenção é distraída por uma enorme explosão atrás deles. As pessoas gritam que uma mala prateada explodiu, e Mihiru se lembra de como o homem com o tapa-olho lhe disse para depositar a caixa antes que os fogos de artifício começassem. Menos de um minuto resta para isso, e Mihiru se pergunta como ele deve lidar com a mala. Ele duvida se deve chamar Kuro, mas levar a caixa para longe, porque revelar que ele é o mestre de um servo na frente de um estranho louco pode não ser a melhor coisa. No entanto, ele decide confiar no loiro e invoca Kuro na frente dele. Mihiru o alimenta com um pouco de sangue e Kuro o pega e se inclina alto no ar. Ele joga a caixa o mais alto que pode e Mihiru entra em pânico porque ela pode não explodir no céu, mas sim depois de cair no chão. Ele se amaldiçoou porque a mala explosiva realmente caiu no chão antes de explodir, mas então o garoto loiro veio em seu socorro. Ele pega a mala em seu caixão e a deixa explodir dentro dele. Mahiru e Kuro ficam atônitos e perguntam ao loiro quem ele é. Ele responde que é Tetsu, o herdeiro de uma pousada de águas termais. De repente, uma voz trêmula vem de dentro do caixão, perguntando a Tetsu como ele pôde jogar uma bomba dentro do caixão quando ele ainda estava lá. Enquanto um morcego queimado sai e cai no chão, Kuro imediatamente o reconhece como o Servamp do Orgulho. Tetsu lhe deu o nome de Hug, e com um pouco de sangue, o Servamp está perfeitamente bem novamente. Ele não consegue parar sua velha tagarelice e fala sobre como conheceu Tetsu em uma pousada de águas termais, e como o mundo foi jogado no caos enquanto Kuro vagava sozinho. Hug diz que a explosão de hoje foi definitivamente obra de Tsubaki e seus lacaios. Ele diz a Mihiru que eles devem manter contato e ajudar um ao outro em momentos de necessidade, mas também o avisa que Tsubaki não é a única ameaça para eles agora. Mais tarde, enquanto Mihiru e Kuro voltam para casa, a porta está subitamente aberta e alguém puxa Mihiru para dentro, deixando Kuro para trás. Kuro percebe que algumas pessoas desagradáveis estão por trás disso, e elas imediatamente abrem a porta novamente e apontam uma arma mágica para ele, enquanto outro cara em uma camisa de força pula em cima dele. Mihiru é levado para uma estranha instalação onde um cientista chamado Tsuyuki o cumprimenta. Ele o informa que, no momento, eles estão na sede da C3, uma parte neutra entre humanos e vampiros. Ele afirma ser aliado de Mihiru, e diz que o trouxeram aqui apenas para conversar com ele pacificamente.
Tsuyuki pede a Mihiru para unir forças com eles para deter Tsubaki, que é uma ameaça tanto para humanos quanto para vampiros. Enquanto Mihiru pensa que é muito repentino, Tsuyuki tenta convencê-lo de que estão do mesmo lado e têm o mesmo objetivo, então não deveria haver problema. Ele afirma que Kuro conhece a C3 muito bem e pode contar a Mihiru tudo o que ele quer saber sobre eles. Ele alega que devem trabalhar juntos para destruir todos os lacaios de Tsubaki. Mihiru responde que isso é um impedimento, porque um dos lacaios de Tsubaki é seu amigo, e ele prometeu salvá-lo. Tsuyuki fez sua pesquisa e sabe sobre Sakuya. Ele diz a Mihiru que lidar com Tsubaki é um assunto sério, e seus sentimentos infantis não serão considerados nisso. Mihiru se recusa a trabalhar com adultos chatos como ele, e Tsuyuki diz que respeita sua decisão. No entanto, ele é uma cobra total quando se trata de negócios, e revela que há 52 portas nesta sala, e apenas uma leva à saída. Ele diz a Mihiru para se apressar e encontrá-la, ou ele nunca mais verá seu servo, porque agora, Kuro está lidando com a equipe de caçadores de vampiros mais talentosa da C3. Mihiru corre para encontrar uma saída, mas a primeira porta que ele pega o leva de volta para onde começou. Tsuyuki diz a ele que levará um dia inteiro para verificar todas as portas, e até lá, os caçadores de vampiros teriam levado Kuro para longe dele. Ele revela que se o Servamp e seu mestre estiverem mais longe do que um certo limite, o mestre morrerá. Sendo assim, Mihiru tem apenas duas opções, ou encontrar a porta correta rapidamente, ou trabalhar com a C3. Ele se recusa a trabalhar com pessoas tão distorcidas e continua procurando a porta correta, mas não consegue encontrá-la. Ele percebe que olhar por todas as portas não funcionará, então ele invoca sua vassoura e faz um movimento de breakdance incrível que cria um tornado que quebra o telhado do prédio, e Tsuyuki diz a Mihiru que ele descobriu a saída correta. Ele ainda o avisa para não confiar em Kuro porque ele é um vampiro sanguinário no fim das contas. Mihiru diz que também viu o lado bom dos vampiros e eles são seus amigos. Tsuyuki fica sem palavras com suas palavras ingênuas e ele deixa Mihiru ir sem resistência. Mais ou menos na mesma hora, Kuro está sob ataque das 3 pessoas de antes. Ele mal desvia de espinhos escuros que irrompem do chão, mas então o cara da camisa de força avança contra ele. Kuro desvia de alguns de seus chutes, mas então é atingido no rosto e jogado para longe. Eles o encurralam e dizem que se ele tivesse vindo até eles quando enviaram a carta, as coisas não teriam que ficar difíceis assim. Kuro continua correndo enquanto desvia de tiros e chega à beira do rio. O homem da camisa de força o distrai dizendo que seu mestre está sob o controle deles, e no momento em que Kuro perde o foco, ele é subitamente aprisionado dentro das barras pretas. Assim que os caçadores estão prestes a terminar com Kuro, Mihiru chega à cena, montado em sua vassoura, e o leva embora. Alguns dias depois, Mihiru, Misono e Tetsu convocam uma reunião na pousada de águas termais de Tetsu. Enquanto Kuro e Snow desfrutam do banho quente, Misono tem uma cama chique montada para ele, e Tetsu está ocupado trabalhando. Mihiru está frustrado porque ninguém está levando suas reuniões de estratégia a sério. Ele e Misono se encontram na máquina de venda automática mais tarde e contam as várias coisas que não sabem sobre os Servamps de Tsubaki. Mihiru pensa que o mestre do Servamp de MV talvez possa lhes dizer algo, porque ele parecia bastante experiente. Misono rejeita sua ideia, alegando que eles não deveriam confiar naquele homem e que ficarão bem sozinhos. Mais tarde, Ryut chega voando com algumas informações novas sobre uma pessoa perigosa vagando pela cidade. Mihiru e Kuro saem para encontrá-lo, e eles aprendem com o lacaio de Ryuk que seu alvo é um homem de roupas pretas com um par de asas nas costas. Eles o avistam imediatamente, e apesar do aviso de Kuro de que o homem parece perigoso, Mihiru decide segui-lo. Ele avista o homem carregando um ouriço em uma gaiola, e o ativista da PTA dentro de Mihiru desperta, e ele decide salvar o pobre animal. Ele corre atrás do homem alado, e assim que vira a esquina, encontra o homem esperando por ele. Ele pergunta se ele é um anjo ou um demônio, e Mihiru não entende o que ele quer dizer. O homem então usa seu poder e de repente invoca um piano mágico. Ele começa a tocar uma melodia que torna o corpo de Kuro pesado e o faz cair de joelhos. O homem declara que é um demônio e instantaneamente avança contra ele. Ele manda Kuro voando com um chute e então o segue para chutá-lo cada vez mais alto. Mihiru invoca sua vassoura e voa para o telhado, onde o homem estranho está prestes a pisar em Kuro. Ele para seu ataque e permite que Kuro beba seu sangue para recuperar a força. Mihiru pergunta ao homem por que ele está machucando seu parceiro e então pede para ele soltar o pobre ouriço em sua gaiola. O homem obedece, e assim que abre a gaiola, o ouriço se transforma em outro servo, que se apresenta como Law, o servo da ganância. Ele é hiperativo e diz que o homem com ele é seu mestre chamado Licht, que tem a ilusão de que é um anjo. Licht fica irritado com sua tagarelice constante e o expulsa de sua vista, alegando que o odeia porque ele também é um demônio. Law não consegue parar de bajular seu mestre tóxico e abusivo, que continua a espancá-lo. Mihiru está irritado com o comportamento estranho deles, mas fica feliz por ter encontrado outro aliado para lutar contra Tsubaki. Law diz a ele que está enganado e que eles não são seus aliados. Além disso, eles nem precisam de aliados porque Kuro, que é o mais velho dos vampiros, pode terminar tudo em um instante se decidir.
Ele diz que não o perdoou pelo que ele fez quando os 7 vampiros se reuniram da última vez. Kuro e Law trocam olhares de morte, e Mihiru percebe que há uma história sombria entre eles. Ele os separa antes de se apresentar a Law, e então pedir a ele para ajudá-los. Law recusa, dá uma boa olhada em Mahiro, e comenta que o mestre de seu irmão mais velho é bastante comum antes de fugir. Mahiro retorna à pousada de Águas Termais, chocado ao ver Liszt na TV como um pianista gênio da Europa. Ele diz a todos que ele é o mestre do Servame da Ganância e que já o prendeu. Ele revela que Law mata seu mestre quando se cansa deles, e é melhor não se envolver com ele. Apesar de seu aviso, Mihiru vai ao concerto de Liszt. Ele espreita a saída, procurando uma chance de entrar no salão quando os guardas estiverem distraídos. No entanto, um entusiasta da música de bom coração o avista e decide levá-lo ao salão para mostrar outro programa como um agrado. No caminho, Mihiru avista o homem com o tapa-olho que lhe entregou a mala explosiva e percebe que Tsubaki está mirando em Liszt, então ele corre para o salão onde o programa de Liszt está sendo realizado. No salão, Law está desfrutando da performance musical de seu mestre quando de repente toda a plateia o ataca. Todos são lacaios de Tsubaki e Law estava antecipando isso. Ele enfrenta todos sozinho e quando um herói entra no salão não há nada além de corpos mortos lá. Ele fica chocado com a força do vampiro e pensa que ele foi longe demais. Liszt de repente para sua performance porque as pessoas estão conversando. E Law pergunta por que ele não o está agradecendo por lidar com todos os inimigos. Liszt apenas o chuta, mas Law aparece logo atrás dele e o chuta contra a parede. Mihiru está preocupado com ele, mas Law assegura de que os mestres dos servos são mais resistentes do que humanos comuns. Ele então pede a Mihiru para parar de tentar recrutá-lo e deixar Kuro terminar tudo. Mihiru afirma que Kuro não pode fazer isso sozinho, e Law fica irritado com ele. Ele o empurra suavemente e o envia para o outro lado do salão, mas Kuro age como um amortecedor para salvar seu mestre. Law apenas ri deles, e então decide contar a Mihiru a história dos 7 servos. Há muito tempo, havia 7 irmãos vampiros que viviam em paz, até que um dia receberam uma carta de uma organização chamada C3. A carta pedia que eles matassem uma pessoa específica e os 7 vampiros optaram por decidir sua resposta democraticamente. Ganância, gula e ira eram contra, enquanto orgulho, inveja e luxúria eram a favor de matar aquela pessoa. Como foi um empate, eles recorreram ao seu irmão mais velho, o Servamp da Preguiça. Assim que Law está prestes a revelar o que ele decidiu, Kuro é dominado pela raiva e intenção assassina. Ele libera seu poder enquanto Law ri dele, perguntando o quão desesperadamente ele quer esconder seus erros de seu mestre. Ele saca sua espada em resposta e os 2 servos começam a lutar no palco. Mihiru decide resolver isso sozinho e invoca sua vassoura. Ele chama Kuro, e a expressão desequilibrada em seu rosto o pega de surpresa. De repente, Liszt se recupera de seus ferimentos e interrompe a luta entre Kuro e Law, antes de prender Law ao chão. Ele pega a vassoura de Mihiru, a dobra e prende Kuro na parede com ela. Ele declara que todos são muito destrutivos, e a única coisa que deveriam fazer agora é ouvir sua performance. Liszt invoca seu piano e começa a tocar uma canção triste que traz memórias intensas de volta ao ouvinte, forçando-os a chorar. Enquanto Mihiru recorda os momentos que passou com sua mãe e começa a chorar, Law rosna no chão porque vê alguém que está desesperadamente tentando esquecer. Por outro lado, Kuro congelou, suas pupilas dilatadas enquanto uma memória horrível que ele tem tentado suprimir retorna a ele. Law não aguenta mais, então ele decide atacar Liszt, que está pronto para contra-atacar. Justo então, a porta se abre, e o homem que trouxe Mihiru entra. Ele envia um mascote de baleia para acalmar a situação, e a baleia bate nas cabeças de Law e Liszt para fazê-los parar. Law não está feliz com o homem e o mascote de baleia, que é seu lacaio. Mihiru corre para libertar Kuro, mas descobre que ele perdeu completamente o controle. De repente, ele ouve um som e se vira para ver um dos lacaios sobreviventes de Tsubaki a céu aberto. Ela se desculpa e implora para ser solta, mas Law decide acabar com ela. Mihiru segura a mão dele, dizendo para parar porque não há necessidade de matar alguém que nem sequer tem a intenção de lutar. Law desiste porque não quer se incomodar com um personagem sem nome e brando de qualquer forma. Ele sai, e então Mihiru se aproxima do homem de antes, que se apresenta como Kranz, o gerente de Liszt. Eles decidem deixar o lacaio de Tsubaki viver, e Mihiru decide levá-la para seus amigos por enquanto. Kuro segue, ainda envolto em escuridão. Por outro lado, Law está tentando acalmar sua raiva assistindo a vídeos bobos do TikTok, quando de repente, Tsubaki aparece bem atrás dele. Ele surta ao vê-lo, e Tsubaki lhe dá um sorriso assustador enquanto saca sua arma. Enquanto isso, Mihiru retorna à pousada de Águas Termais e Misono está furioso com ele por ter agido sozinho. Ele diz que poderia haver consequências perigosas, mas pelo menos ele conseguiu capturar um dos lacaios de Tsubaki vivo. Misono quer conter a lacaia chamada Leila, porque ele não confia nela. Quando Mihiru tenta objetar, ele diz a ele que a garota pode estar fingindo ser fraca, quando na verdade ela poderia ser forte e perigosa. Tetsu e Ru decidem interrogá-la para descobrir a localização da base de Tsubaki, mas Mihiru os impede.
Ele acredita que se Tsubaki souber que Layla está aqui, ele virá aqui para salvá-la. Misano acha difícil de acreditar, mas Mihiro pensa que na primeira vez que encontrou Tsubaki, ele veio para resgatar Belkia dele. Além disso, ele se lembra do quanto Sakuya respeitava Tsubaki, então tem a sensação de que ele virá. Mihiru pede a Kuro que lhe diga o que pensa sobre o assunto, mas Kuro simplesmente sai da estalagem. Mihiru o segue e pergunta o que há de errado com ele. Kuro se vira, e seu olhar é suficiente para dizer a Mihiru que ele não está em seu juízo perfeito. Ele percebe que desde que LOL mencionou a história do passado deles, o vampiro preguiçoso tem estado fora de si. Ele quer perguntar mais sobre a história com C3, e se ele concordou em matar a pessoa que eles queriam que ele matasse. Assim que ele começa a pergunta, sente Kuro derreter e se transformar em algo saído diretamente dos pesadelos. Mihiru estremece de medo, enquanto a forma ameaçadora de Kuro o encara. Ele reúne toda a sua coragem para pedir que ele volte com ele, e Kuro obedece. Ele se transforma em sua forma de gato e segue Mihiru silenciosamente até a estalagem. Mais tarde, Mihiru senta para conversar com Lilac, que quer saber por que ele é tão gentil com ela, sendo ela uma inimiga. Mihiru responde que não considera Tsubaki seu inimigo em geral, e pensa que ele é apenas alguém que ele precisa deter. Lilac pensa que Mahiro é bastante ingênuo e lhe diz que embora os lacaios mais fracos de Tsubaki não queiram lutar, ele deve tomar cuidado com Higan, que é o braço direito de Tsubaki, e também o mais forte e perigoso de todos eles. No dia seguinte, Mihiru acorda cedo e olha ao redor para encontrar Kuro dormindo em um canto escuro. Ele de repente recebe uma ligação do gerente de List, que lhe pergunta se ele viu Law em algum lugar. Ele informa a Mihiru que Law não foi visto desde a noite passada e por causa disso, List tem ficado mais fraco e exausto a cada momento que passa. Lich também está procurando por Law porque só isso pode ajudá-lo a recuperar suas forças, mas então um ruivo de meia idade aparece bem atrás dele. Lich percebe que ele é perigoso e se afasta dele, mas não é rápido o suficiente e acaba ferido na cabeça. O ruivo é Hagen, o braço direito de Tsubaki, e ele afirma que seu chefe não está feliz por causa do que Law fez aos seus queridos lacaios na noite passada. Ele declara que, para acertar as contas, terá que fazer Lich passar por um inferno. Lich tenta revidar, mas é gravemente ferido por Hagen, que continua a brincar durante a batalha, e até pede uma luta ao seu oponente. Quando Lich tenta atacá-lo enquanto ele está distraído, Hagen o desvia facilmente antes de desferir outra ferida em seu braço. Hagen estala os dedos, e a ferida começa a queimar com uma chama vermelha que ele usa para acender seu cigarro. Ele então diz a List que, neste exato momento, seu servo está deitado sob as sandálias de Tsubaki, completamente derrotado. List responde que não se importa com o deus e o ouriço, mas que não perderá para um mero ruivo. Hagen responde que é uma pena matar um pianista talentoso como ele e libera suas chamas vermelhas mais uma vez, criando um enorme tornado de fogo. É grande o suficiente para Mahiro avistá-lo à distância e ele quer ir ver a luta instantaneamente. Ele diz a Kuro para se preparar para lutar, mas este lhe pede para chamar outros para reforço primeiro. Mahiro lhe diz que não há tempo para preguiça, e apesar de sua hesitação, Kuro não tem escolha a não ser seguir seu mestre. Eles chegam a tempo, bem quando Hagen está prestes a acabar com List. Mihiru diz ao Ruivo para se afastar de seu amigo, mas assim que ele descobre que o Ruivo é o temível sujeito chamado Hagen, ele decide enfrentá-lo diretamente. Ele invoca Kuro para lutar, mas imediatamente Kuro é dominado pela escuridão dentro dele, e ele perde sua conexão com Mihiru. Ele começa a derreter em um líquido preto, e logo toda aquela escuridão se condensa em uma bola de cristal preta. Mihiru não consegue entender o que está acontecendo, e enquanto ele pega a bola de cristal com as mãos trêmulas, ele se pergunta se aquilo é Kuro. Hagen também está curioso sobre isso, e ele caminha em direção a Mihiru, que decide invocar sua vassoura para se defender. Para sua surpresa, a vassoura também entra na bola de cristal preta, deixando-o indefeso. No entanto, Lich se posiciona entre Hagen e Mahiru, dizendo que a luta deles ainda não acabou. Ele usa o poder de suas botas mágicas para criar um piano circular ao redor de Hagen e entra nele para dominá-lo com sua música. Hagen fica impressionado com suas habilidades e decide levar a sério também. Ele ataca Lich com as chamas vermelhas, e este contra-ataca enviando suas teclas de piano em sua direção. Enquanto eles continuam a lutar entre a música e as chamas, Mihiru só consegue observá-los, estupefato. Ele se sente como um palhaço inútil que veio para ajudar, mas em vez disso, tornou-se um fardo para List. List continua a falar com ele entre as lutas e diz a Mihiru que ele deveria abandonar suas dúvidas e fazer o que ele quer fazer. Logo a luta termina, e List perde muito feio. Hagen o pega e decide levá-lo vivo para Tsubaki, mas então Mihiru corre em sua direção, pedindo que ele solte seu amigo, Si. Hagen de repente aparece bem ao lado dele e lhe dá um peteleco que o atordoa e o mantém em seu lugar. Somente depois que Hagen parte, Misono e Tetsu chegam ao local. Eles ficam chocados ao saber que Kuro se transformou na bola preta, mas seus vampiros podem sentir a energia dele de dentro da bola. Mahiru se culpa por não ter ouvido o conselho de Kuro e ter avançado sem esperar por reforços, mas Misono lhe diz que eles ainda tinham uma chance. Ele encontrou um celular por perto, e a julgar pelo chaveiro que parece o de Belkia, ele certamente pertence a alguém do lado de Tsubaki. Seu palpite está certo, e Tsubaki os liga instantaneamente, dizendo que este telefone pertence a Hagen e que ele o queria de volta.
Misono responde que o trocará com ele por Law e Licht, que estão sequestrados por ele neste momento. Tsubaki se diverte com sua audácia e diz que não é um iPhone para ele pagar tanto, mas Misono lhe diz que eles também têm um de seus lacaios como refém. Ele pede a Tsubaki que devolva o Servamp da ganância e seu mestre em breve, sem mais danos, e ele poderá ter o telefone e o lacaio de volta. Tsubaki apenas ri dele e diz que não machucará as duas pessoas, mas que poderá mantê-las separadas. Ele encerra a ligação com isso e pensa que precisa mudar um pouco seus planos agora. Mihiru e seus amigos convocam outra reunião imediatamente e eles acham que tem até a meia-noite para encontrar e unir Licht com Law. Além disso, Misono diz a Mihiru que ele está fora desta vez porque é inútil sem seu Servamp e arma. Eles saem de uma sala para planejar as coisas, e Mihiru começa a mexer na bola preta, imaginando o que aconteceu com Kuro. Ele percebe que estava sendo carregado por Kuro todo esse tempo e que precisa ficar mais forte se quiser ser de alguma ajuda para alguém. Ele começa a chorar, pedindo desculpas a Kuro por ter jogado todo o trabalho pesado sobre ele e por não ter conseguido ajudar quando as coisas ficaram difíceis para ele. Kuro de repente responde de dentro da bola de cristal, dizendo a Mihiru que já teve o suficiente dele e de suas reclamações. Ele aparece como uma versão em miniatura dentro da bola e afirma que não sabe o que está acontecendo com ele, mas não consegue sair da bola. Mihiru promete tirá-lo a todo custo, mas Kuro lhe diz para não se incomodar com isso porque ele está desfrutando da solidão, onde não precisa mais lidar com pessoas incômodas. Mihiru liga para Misono e Tetsu para mostrar-lhes que Kuro está se recuperando dentro da bola, mas eles não conseguem vê-lo nem ouvi-lo de forma alguma. Tetsu imediatamente tem uma ideia e decide cortar a bola para tirar Kuro dela. Mihiru o impede, dizendo que não é certo libertar seu parceiro dessa forma. Ele declara que, como mestre de Kuro, é sua responsabilidade libertá-lo, então ele pega a serra em sua mão e tenta cortar a bola. Naturalmente, usar força bruta não funciona. Logo um hóspede chega à estalagem e acaba sendo Kranz, o gerente de Licht e o mascote da baleia. Ele fica deprimido ao saber que tanto Licht quanto Law foram sequestrados por Tsubaki, e Mihiru pede desculpas porque ele piorou as coisas quando foi ajudar. Kranz decide participar do plano de resgate e lhes diz que o mascote da baleia é muito bom em lutar, enquanto ele também tem uma maneira de ajudá-los. Ele tira uma pistola de água e então coloca uma gota de água na mão de Hyuga, o que o atordoa instantaneamente. Kranz diz que a arma está cheia de água benta e pode desacelerar vampiros grandemente, e ele frequentemente a usa para acalmar Law quando ele está tendo um ataque de raiva. Mihiru pergunta onde ele a conseguiu e ele responde que a obteve de um peculiar negociante de antiguidades. Acaba sendo o mestre do Servamp da inveja, e Mihiru decide que pode pelo menos tentar pedir-lhe ajuda. Pensar no negociante de antiguidades traz de volta a Misono algumas memórias horríveis de abandono. Ele diz a Mihiru que eles não podem confiar no homem. No entanto, Misono consegue convencê-lo de que não há outra escolha no momento. Eles seguem caminhos separados, e Mihiru pega o trem para ir à loja do negociante de antiguidades, quando de repente Tsubaki aparece bem ao lado dele em sua forma de raposa. Mihiru fica assustado quando Tsubaki expressa sua decepção por seu lacaio não estar com ele. A raposa preta de repente começa a vazar uma nuvem de fumaça preta, e Mihiru pula do trem em movimento bem quando uma explosão acontece. No entanto, tudo aquilo era uma ilusão, e Mihiru só percebe isso depois de estar deitado na plataforma. Ele percebe que Tsubaki já está em movimento, então ele precisa se apressar e alcançar o negociante de antiguidades. Mihiru logo chega à sua loja, mas assim que abre a porta é recebido por um cientista louco que derreteu a cabeça de uma boneca Barbie e fez suco dela. Mihiru tropeça em choque, e quando o cientista louco nota, ele pergunta quem diabos ele é. Ele deixa Mihiru dentro da loja, que está cheia de estranhos itens de uso geral de marca genérica. Mihiru pergunta ao cientista louco sobre o negociante de antiguidades e descobre que ele está fora da loja no momento. Mihiru então se apresenta, mas o cientista erra cada sílaba de seu nome, apesar de se lembrar que ele é o mestre do Servamp da preguiça. Ele força Mihiru a sentar-se em uma cadeira, serve-lhe um copo de chá gelado e então escreve seu nome em sua testa para que ele não o esqueça novamente. O homem louco então se apresenta como Johan, um pesquisador especializado em vampiros. De repente, o negociante de antiguidades aparece ali e acerta Johan com um soco no estômago por ter derretido a cabeça de sua boneca de veado. Ele então se vira para Mihiru e o recebe em sua loja. Ele se apresenta como Miku e o agradece por cuidar bem de seu irmão mais novo, Misono. Mihiru fica chocado ao saber que Misono era na verdade irmão de Miku, mas agora ele entende suas reações em relação a ele. Antes que ele possa pedir a Miku para explicar as coisas, Johan o agarra e pede que ele o apresente ao Servamp da preguiça. Mihiru mostra que Kuro se transformou em uma bola, e Johan acha isso extremamente emocionante. Ele empurra Mihiru em direção ao espelho, que é na verdade uma porta secreta que o envia para o laboratório secreto do cientista louco, onde ele se tornou seu novo sujeito de experimento. Ele coleta dados sobre sua altura, peso e condições médicas, mas Mihiru pede que ele pesquise Kuro em vez dele. Miku pergunta o que ele planeja fazer assim que Kuro voltar ao normal. Ele quer saber se Mihiru pode realmente quebrar Tsubaki desta vez.
Mihiru pergunta por que eles usam o termo quebrar em vez de matar para vampiros, e Miku explica que vampiros são imortais, então não podem ser mortos. No entanto, os lacaios de vampiros podem ser mortos e seu servo beber o sangue deles. Quanto aos servos, eles são formados quando um humano lhes dá um nome e um objeto. Mihiru se lembra que deu a Kuro um sino quando o conheceu pela primeira vez como um gato. Miku diz que o objeto é o que conecta os servos ao seu mestre, e uma vez que o destroem, o servo é considerado quebrado. Mihiru diz que só quer saber como fazer Kuro voltar ao normal, mas nem Miku nem Johan têm ideia de como. Mihiru pergunta a Johan por que ele está tão ansioso para pesquisar vampiros, e ele começa seu longo monólogo sobre como a guerra criou progresso em cada era. Ele ouviu histórias sobre como Kuro venceu todas as batalhas que travou, e ele quer que Kuro use todo o seu poder para derrotar Tsubaki desta vez. Mihiru lhe diz que não precisa do poder de Kuro, mas que precisa dele como amigo primeiro. Johan diz que não tem interesse em coisas tão sentimentais, mas há uma coisa que Mihiru pode tentar fazer para Kuro voltar ao normal. Ele lhe dá um becker cheio de chá, e assim que Mihiru toma um gole, ele desmaia. Johan ri ao revelar que o chá continha um medicamento que permite ao mestre entrar diretamente na mente de seu servo. Ele diz a Mihiru para resolver as coisas com Kuro lá e compartilhar os resultados deste experimento com ele. Logo, Mihiru se encontra à deriva na escuridão antes de ver a imagem do sino de Kuro. Por outro lado, Misono usou sua riqueza inesgotável para contratar um geolocalizador para examinar algumas fotos no telefone de Hagen. O geolocalizador deduz a localização exata de Tsubaki e sua equipe, que estavam hospedados em um hotel 5 estrelas. Misono pensa que a distância entre o último andar e o porão do hotel é suficiente para manter Licht e Law a uma distância insegura um do outro. Ele também pensa que Tsubaki e Hagen devem estar guardando-os lá e decide lançar um ataque total à noite. Assim que a noite chega, Tsubaki recebe uma ligação deles e parte para o local para onde o chamaram. Hyuga recebe informações em tempo real sobre os movimentos de Tsubaki e de seus lacaios, enquanto Misono e Tetsu estão disfarçados e prontos para se infiltrar no hotel. Kranz age como um turista rico e encanta a recepcionista, descobrindo que Tsubaki provavelmente está no 41º andar. Ele dá a Misono o cartão-chave para acessar um quarto no mesmo andar. Misono contata Tetsu e lhe diz para estar pronto enquanto ele entra no elevador, mas então, de repente, Sakuya chega lá. Misono está nervoso que será descoberto apesar de seu disfarce, e ele está certo. Sakuya o identificou, e ele diz a Misono que ele apertou o botão para ir ao 41º andar, mas aponta que ele está no final da lista. Misono entra em pânico ao perceber a verdade, e então Sakuya aperta o botão de parada de emergência, parando o elevador. O elevador entra em queda livre, e Misono joga fora seu disfarce porque percebe que não há mais sentido nisso agora. Ele se pergunta se Licht e Law já foram movidos deste lugar, mas então descarta essa opção porque Sakuya não estaria aqui para impedi-los nesse caso. Misono diz a Tetsu para pegar as escadas e chegar ao topo, enquanto ele enfrenta Sakuya aqui. O elevador atinge o fundo e Misono descobre que está no subsolo Note 5. Ele se lembra da reunião de estratégia, onde eles supuseram que Hagen deveria estar protegendo um dos reféns, enquanto os outros lacaios de Tsubaki protegeriam o outro. Misono quer derrotá-los todos, embora ele não seja especializado em combate. No entanto, assim que a porta do elevador se abre, ele descobre que o subsolo está completamente vazio. De repente, Sakuya invoca uma motosserra mágica e lentamente empurra Misono para fora do elevador. Ele diz que o plano que Misono e os outros fizeram estava errado desde o início porque eles nem sequer entendiam como o cérebro de Tsubaki funciona. Ele revela que eles foram enganados desde o início e o objetivo de Tsubaki ao sequestrar Law não era prejudicá-lo. Em vez disso, ele o usou como isca para atrair Ryuk, o servo do orgulho, para que pudessem esmagá-lo. Sakuya ataca Misono com sua motosserra, e ele só consegue desviar. Ele sabe que vencer em uma luta direta é difícil, então ele decide provocar Sakuya. Ele lhe diz que Mihiru ainda considera lixo como ele seu amigo, enquanto ele trabalha para um homem louco como Tsubaki. Suas provocações funcionam, e Sakuya grita que ninguém entende o verdadeiro motivo de Tsubaki. Ele afirma que Tsubaki está procurando a chave para algo sem saber o que é. O verdadeiro objetivo permanece um mistério até mesmo para a maioria de seus lacaios, e Misono percebe que Tsubaki não está visando uma guerra simples entre vampiros. Enquanto isso, Hyuga e Tetsu chegaram ao último andar, onde Hagen e outros lacaios de Tsubaki se reuniram para enfrentá-los. Hyuga acredita que os reféns estão logo depois deles, e apesar do maior número de seus oponentes, ele está confiante de que ele e Tetsu podem vencer. Enquanto isso, Tsubaki chegou a uma floresta de acordo com a ligação, e ele não fica satisfeito quando é recebido por 5 caras em fantasias de baleia. O mascote da baleia azul amaldiçoa Tsubaki e exige que ele devolva Law e Licht a eles, ou ele vai levar uma surra. Tsubaki zomba da voz rabugenta que não combina com a fofura do mascote e mostra as chaves que levam ao quarto de seu servo e mestre. Ele então pergunta onde está seu lacaio, e a baleia azul diz que ela está dentro de um daqueles mascotes. Ele tenta fazer Tsubaki roubar as chaves, e Tsubaki apenas o desvia sem atacar e pula em uma árvore, porque atacar imprudentemente pode acidentalmente ferir seu lacaio também.
De repente, outro dos mascotes arranca a árvore inteira em que ele está e tenta acertar Tsubaki quando ele pula para longe. Os outros mascotes de baleia também o atacam, mas Tsubaki é um filho da mãe escorregadio e evade todos os seus ataques facilmente. Ele afirma que, como há uma chance de seu lacaio estar aqui, ele não pode fugir deste lugar. Ele tenta apalpar a baleia azul, mas a fantasia do mascote é muito grossa para julgar se há 2 pessoas dentro dela. Tsubaki ri, dizendo que é divertido brincar de esconde-esconde com baleias em uma floresta, e então usa seu poder para fazer chover de um céu claro novamente, enquanto ele dá aos mascotes um sorriso malicioso. Por outro lado, Mahiru se encontra na mente de Kuro, que parece um deserto com areia vermelha. Ele vê o gato assustador que lhe deu sua arma e pergunta a localização de Kuro. O gato assustador lhe diz que Kuro não quer vê-lo, mas Mahiru não acredita em suas palavras. Ele se concentra, ouve o som do sino e o segue enquanto anda em círculos. Ele cai de cara logo e descobre que o som do sino está realmente vindo de debaixo da areia. Mihiru decide ser criativo, e ele corta a areia para revelar uma escadaria subaquática. Ele mergulha na água e sai do outro lado. Ele desce as escadas e logo chega para um quarto. Assim que a porta se abre, Mihiru é transportado para uma antiga memória pertencente a Kuro. É da reunião quando os 7 Servamps foram reunidos para discutir se deveriam aceitar a missão de assassinato dada a eles por C3. Os vampiros estavam divididos em 2 facções sobre matar a pessoa que era, na verdade, o criador genial dos 7 Servamps. Enquanto orgulho, inveja e luxúria acreditavam que ele era muito poderoso e perigoso para ser deixado vivo. Gula, ira e ganância acreditavam que era estúpido matá-lo quando ele ainda não havia feito nada de errado. Eles se voltaram para Kuro para sua decisão, e ele declarou que mataria a pessoa ele mesmo. Law perdeu a cabeça com isso e agarrou o colarinho de Kuro perguntando se ele mataria um humano que é como o pai deles. Kuro lhe disse para não usar essa palavra na frente dele porque ele não se orgulha de como vampiros como ele foram criados. Mihiru fica chocado ao ver isso, e ele segue Kuro enquanto ele sai para a caçada. Ele segue suas memórias enquanto Kuro entra em uma casa tradicional japonesa e encontra seu criador. De repente, vinhas negras e espinhosas irrompem do chão e impedem Mihiru de ver ou ouvir qualquer outra coisa. Ele se esforça para se libertar delas, mas enquanto Kuro ataca seu criador, as vinhas cobrem os olhos de Mihiru firmemente a ponto de ele começar a sangrar. Kuro lhe diz que não quer que ele veja o ato mais vergonhoso de sua existência, e a cena rapidamente muda para os efeitos posteriores do assassinato. Enquanto inveja, luxúria e orgulho estão contentes que as coisas acabaram, Gula e ira também acreditam que não há melhor maneira de terminar as coisas e trazer paz ao mundo. Eles juram não guardar rancor de Kuro, mas Law é diferente. Ele jura que jamais perdoará Kuro, que simplesmente se afasta dele. Mihiru vê tudo isso e grita para Kuro parar, pois ele está pronto para enfrentá-lo e seus pecados de frente desta vez. De repente, a escuridão cobre tudo, e quando ela se dissipa, Mihiru se encontra em um lugar estranho, repleto de blocos selados. O gato assustador não está satisfeito que Mihiru esteja se aprofundando demais na mente de Kuro, mas ainda assim pede que ele satisfaça sua curiosidade e revele um de seus segredos contidos naqueles blocos. Ele lhe oferece armas poderosas para rompê-los, mas Mihiru afirma que não precisa delas. Ele sabe que Kuro está lá dentro e só precisa bater para alcançá-lo. Ele bate na porta e Kuro cria uma passagem para ele. Mihiru abre a porta e entra na sala escura como breu, onde ouve os arrependimentos que Kuro sentiu após matar seu criador. Ele logo vem à luz e encontra Kuro encolhido, ainda debatendo se fez a coisa certa. Ele quer que alguém lhe diga que não estava errado, e Mihiru grita que ele estava sim errado. O espaço ao redor deles começa a rachar enquanto ele diz a Kuro que, se ele ainda tem dúvidas de que fez a coisa errada, isso significa que no fim estava errado. Mihiru diz que é preciso coragem para aceitar os próprios erros e seguir em frente, que eles ainda precisam fazer isso. Ele impulsiona Kuro, dizendo-lhe que não há tempo a perder ali. Mihiru estende a mão para ele, afirmando que ele não está sozinho desta vez e que eles enfrentarão seu passado e futuro juntos agora. O espaço branco ao redor deles se estilhaça, dando lugar a um prado verdejante. Kuro aceita as palavras de Mihiru e se transforma em sua forma de gato para ser novamente segurado por seu mestre. Enquanto isso, no último andar do hotel, Lisht e Law recuperam a consciência. Eles estão amarrados e feridos e descobrem que estão em quartos adjacentes. Law diz a Licht que mesmo um pianista talentoso como ele morrerá sem ter realizado nada de significativo. Ele responde que não morrerá e chama Law de idiota sem sonhos. Enquanto Law continua a gritar com ele que não é nada especial, a parede de repente se abre e Licht atravessa. Law silencia e Licht pergunta se ele perdeu a capacidade de debater depois de ficar cara a cara com ele. Ele diz que, como anjo, é seu dever matar um demônio como ele. Ele começa a liberar o poder de suas botas mágicas, e Law apenas ri, dizendo que ele é tão inútil quanto qualquer outro humano. Ele também se liberta de suas amarras e invoca sua espada para matar Licht e se livrar de sua atitude irritante. Licht também invoca seu piano mágico, e a luta começa, fazendo todo o edifício tremer. Law percebe que Licht deve estar em pior estado do que ele agora, então decide acabar com ele rapidamente.
Ele avança contra ele, mas Liszt consegue chutar sua espada para longe repetidamente antes de pisar em seu rosto. Mas então ele começa a sangrar e recua imediatamente. Law pensa que ele vai desistir agora, mas Liszt não o faz. O servo fica impressionado e decide desistir. Ele diz que ambos são pessoas diferentes, mas ainda são personagens secundários no fluxo deste mundo. Liszt discorda dele e diz que o único personagem secundário em todo este mundo é Law, que tem muito medo de sonhar com qualquer coisa. Ele o ridiculariza por ser o servo da ganância quando não há uma única coisa pela qual ele faça qualquer esforço. Liszt avança contra ele, mas suas palavras provocaram Law, que libera todo o seu poder e o envolve em escuridão enquanto lhe diz que ele não sabe nada sobre ele. Liszt de repente vê as memórias de Law de muito tempo atrás. Ele costumava ser o servo de uma princesa extrovertida chamada Ofélia. Law a adorava de verdade. Cada momento que passava ao lado dela era pura felicidade. No entanto, um dia, Ofélia lhe disse que seu casamento havia sido arranjado com um príncipe inimigo para garantir a paz entre os dois reinos. Law ficou devastado e pediu a ela que fugisse com ele para obter a liberdade que tanto desejava. Ofélia lhe disse que, mais do que liberdade ou qualquer outra coisa, ela desejava paz e prosperidade para seu reino. Law não teve resposta para isso, e ele observou Ofélia se casar com o príncipe. A paz trazida pelo casamento durou pouco, e logo, a guerra entre os dois reinos começou. Os nobres do reino de Ofélia decidiram assassiná-la, considerando-a uma espiã. Law ouviu tudo e foi avisar Ofélia sobre isso. Ele lhe disse que aquela noite era sua última chance de escapar, mas ela se recusou a fazê-lo. Ela declarou que agora desejava paz para ambos os reinos, e estava disposta a pagar o preço por isso. Law só pôde chorar enquanto dizia que mataria todos que quisessem machucá-la, mas Ofélia o proibiu de fazer qualquer coisa. No dia seguinte, ela foi levada à praça pública para a execução, e mesmo ali, ela exortou as pessoas de ambos os países a honrarem seu sacrifício e a buscarem uma paz duradoura. Law só pôde observar enquanto a lâmina do carrasco descia sobre ela, e ele ficou devastado. Por muitos séculos depois disso, ele permaneceu na forma de um ouriço e guardou a estátua de Ofélia que as pessoas haviam erguido após a paz ser alcançada graças ao seu sacrifício. Uma noite, enquanto ele derramava lágrimas por Ofélia, o Orgulho Servamp o visitou a respeito de uma reunião convocada por seu irmão mais velho. Aquela reunião foi onde Kuro decidiu que mataria o criador deles. Law não estava pronto para aceitar a paz que viria após matá-lo, porque as feridas emocionais que ele obteve do sacrifício de Ofélia ainda estavam frescas. Ele ficou devastado quando Kuro se recusou a ouvir seus apelos e matou o criador deles de qualquer maneira. Ele retornou ao reino de Ofélia depois disso, apenas para descobrir que uma poderosa nação inimiga havia destruído ambos os reinos que ela tentou proteger tão desesperadamente. Sua estátua sem cabeça desmoronou diante de seus olhos, e Law nunca mais foi o mesmo. Ele se convenceu de que toda vida é inerentemente sem valor e dançou na chuva enquanto segurava a parte quebrada da estátua de Ofélia, marcando o início de sua fase de vilão. O filme de memórias termina e Liszt não fica impressionado com o que seu servo queria lhe mostrar. Law está ao lado dele disfarçado como um metamorfo amarelo, e ele aplaude e chora ao ver o filme feito de suas próprias memórias. Liszt então sobe ao palco para lhe dar uma performance verdadeiramente inesquecível. Ele joga as cortinas para revelar um piano e começa a tocá-lo, e Law diz que não gosta porque é uma canção triste. Liszt lhe diz que não é a canção que é triste, mas sim ele. Law está derramando lágrimas em sua forma disforme, e ele finalmente percebe que este é o poder da imaginação, e ele interpreta as coisas como as imagina. Ele finalmente percebe que não consegue abandonar seu desejo de proteger Ofélia até o fim, e isso o deixa triste e com medo. Law se amaldiçoa por seguir as ordens de Ofélia, e se pergunta por que não conseguiu criar um caminho onde tanto ele quanto Ofélia obtivessem o que desejavam. Ele finalmente percebe que ainda tem coisas que deseja alcançar a todo custo. Ele quer que Liszt sobreviva a esta aprovação, e quer confrontar Kuro adequadamente e perguntar-lhe por que ele matou o criador deles. Ele se lembra de Ofélia, então estende a mão para ela, quebrando a paisagem onírica e libertando a si mesmo e a Liszt, que agora se tornaram uma equipe. Eles arrombam o quarto, mas Hagen chega para levá-los de volta. Liszt diz a Law para sair do seu caminho porque ele quer acertar as contas com o Ruivo sozinho. Law lhe diz que é impossível na condição em que ele se encontra agora. Eles começam a brincar por conta própria, e Hagen finalmente perde a paciência, então ele decide iniciar a luta e incendeia o quarto. Liszt ataca Hagen, que facilmente desvia de seus chutes. Law usa esta chance para atacá-lo por trás, mas Hagen também desvia de seu ataque e corta seu rosto antes de incendiá-lo. Depois que eles apagam o fogo, Liszt e Law atacam seu inimigo novamente. Hagen decide acabar com o humano primeiro, mas assim que ele está prestes a atacar Liszt, ele usa seu poder especial e troca de lugar com Law. Hagen fica surpreso e, aproveitando esta situação, Liszt lhe desfere um chute sólido e o joga contra a parede. Isso não causa muito dano ao Ruivo, que se levanta para lutar novamente. Enquanto Liszt e Law usam sua estratégia de trocar de lugar para defender e atacar ao mesmo tempo, Hagen decide ir com tudo contra eles. Ele remove suas luvas e então ataca Liszt de repente, arranhando seu rosto.
não pega fogo. Então List fica um pouco surpreso. Mas então Hagen lambe o sangue em suas mãos e lhe diz que ele também é um vampiro. De repente, uma enorme explosão vermelha sacode o edifício, e Licht e Law são arremessados para o outro lado da sala. Hagen começou a envelhecer ao contrário, e ele está pronto para derrotar seus inimigos com todo o seu poder. Por outro lado, Sakuya está ganhando tempo contra Misono e Snow. Ele atira facas em Misono e por pouco não o atinge, enquanto percebe que o relógio que Snow usava no pescoço é o item que seu mestre lhe deu. Para destruir o relógio e quebrar os servos, Sakuya morde o dedo e deixa seu sangue tomar a forma de uma espada. Ele ataca Snow com isso, que bloqueia seu ataque com sua foice. No entanto, Sakuya revela que está usando a espada de Tsubaki agora, que tem a capacidade de anular o poder dos servos. Ele corta a foice de Snow e então aponta a espada para Misono, mas antes que possa machucá-lo, um tiro desvia a direção da espada. Miku está lá para salvar seu irmão e lhe diz para pegar o segundo elevador e retornar à superfície para ajudar seus amigos. Misono o amaldiçoa, mas segue seu conselho e Snow se junta a ele silenciosamente. No quadrante do primeiro andar, Tetsuo está lutando contra os lacaios de Tsubaki, usando o caixão como escudo. Ele ativa sua habilidade especial e invoca uma horda de morcegos, que Hyuga envia em direção aos lacaios. Ele está satisfeito com seu trabalho, mas o cara do tapa-olho o ataca do nada, distraindo-o e permitindo que Belkia o prenda em seu gabinete misterioso. Belkia ri enquanto usa sua habilidade especial e faz Hyuga desaparecer, deixando apenas sua lança fumegante para trás. Misono chega à cena naquele momento e pede para lhe dizer onde ele enviou Hug. Ele ri e lhe diz para se preocupar consigo mesmo agora. Misono então descobre que Hagen subiu para lutar contra a dupla gananciosa. Ele tenta organizar tudo sobre o incidente em sua mente, mas não tem ideia de como pode reverter a situação. Belkia ataca Tetsuo, que bloqueia seu ataque usando o cachimbo de Hyuga, mas então o usuário de cordas amarra sua mão e perna para derrubá-lo de joelhos. Misono está ainda mais frustrado agora, e ele está prestes a ordenar uma retirada quando de repente uma sombra cobre o quarto. Todos olham pela janela com espanto enquanto Mahiru chega, montado em um leão negro gigante. Ele entra no quarto e o leão negro gigante se transforma em Kuro, que na verdade estava escondendo sua verdadeira forma o tempo todo por ser muito preguiçoso. Os amigos de Mahiru se abrigam atrás dele e lhe contam sobre a situação. Ele lhes diz que não tem mais nada com que se preocupar e invoca sua vassoura. Ele usa seu poder para transformar a vassoura em uma lança e avança. A usuária de cordas o ataca primeiro com suas marionetes, mas Mahiru se move mais rápido do que ela pode reagir e a atinge na parte de trás da cabeça para nocauteá-la instantaneamente. Belkia e o cara do tapa-olho lançam um ataque combinado em seguida, e Kuro decide detê-los. Ele invoca suas asas feitas de energia negra e cria espinhos afiados a partir delas. Mahiru pula logo atrás dele e atinge os espinhos com a vassoura, empalando seus inimigos. No quarto acima deles, Hagen já derrotou Law e List, e ele decide descer para enfrentar Mahiru. Law ainda está incrédulo porque viu a verdadeira forma de Kuro antes e se pergunta se Mahiru o ajudou a recuperar sua confiança. Ele não quer ficar para trás, então ataca Hagen, que apenas o chuta no estômago e pisa nele. Ele diz a Law para lamber seus sapatos e então ele talvez considere deixar Licht viver. Licht imediatamente ordena a Law que não recue e diz a Hagen para lamber os sapatos dele. Ele instantaneamente retira o que disse ao perceber que é muito nojento, mas Hagen se diverte com ele. Ele fala sobre como se cansou de matar sem pensar, mas já que Tsubaki quer, ele o fará. Licht desenha 3 retângulos conectados em sua mão, enquanto lhe diz para parar de usar os outros como desculpa para suas más ações. Ele pressiona o retângulo e de repente, Hagen sente todo o seu corpo vibrar ao ritmo do piano. Ele percebe que Licht usou seu sangue para converter seu corpo em seu instrumento e libera uma chama vermelha que cobre todo o quarto. Licht rapidamente invoca seu piano mágico e diz a Law para ajudá-lo. O servo percebe que deve fazer algo grandioso para igualar seu mestre ambicioso e legal. Então ele cobre as chamas de Hagen e o coloca em transe. Ele leva Hagen para o teatro dentro de sua mente, onde o desafia para um duelo 1 contra 1. Hagen avança contra ele e desvia do primeiro ataque de sua espada, mas então ela de repente se transforma em 1000 espinhos que o apunhalam por toda parte. Law o lembra que ele é um ouriço no fim das contas, e enquanto Hagen cai no chão, eles retornam ao mundo real. Tanto Law quanto Licht caem no chão, completamente exaustos. Logo Mahiru e outros chegam ao quarto para salvá-los, mas Licht se levanta e confiantemente lhe diz que um anjo como ele não precisa de salvação. Ele desmaia imediatamente depois disso, e Mahiru o apoia enquanto o leva para baixo. Ele pensa que o grupo deles conseguiu em sua missão de resgatar Licht e Law, como se algo estivesse faltando agora. Mahiru então pergunta onde está Lilac, e Tetsuo abre o caixão para revelar que ela estava escondida lá dentro, e eles enganam Tsubaki, fazendo-o pensar que ela estava entre os mascotes de baleia. Com isso, Mahiru diz a Kuro para resolver as coisas com seu irmão e ele se aproxima de Law para agradecê-lo. Kuro diz que Law foi o único que nunca o perdoou, e é por isso que ele foi capaz de enfrentar seus arrependimentos. Law se sente envergonhado e aliviado ao ouvir isso, e ele agradece a Mahiru por tornar isso possível. Todos começam a se dar bem, esquecendo seu passado, quando de repente, Lilac arrebata a etiqueta de identificação, que é o item que Licht deu a Law.
Ela diz a Law que ele não merece ser tão feliz, já que matou todos os amigos dela, e que ela pode vingá-los quebrando-o. Mahiru se lembra do que Miku lhe disse sobre servamps serem quebrados se o item que seu mestre lhes deu for destruído. Ele pede a Lilac para não tomar nenhuma atitude precipitada, mas ela lhe diz que, apesar de sua gentileza, ela ainda é leal aos seus amigos mortos e destruirá o colar para vingá-los. De repente, Tsubaki aparece atrás dela. Ele diz que está feliz em ver Lilac segura e pede a ela que lhe entregue o colar. Ele fica bastante surpreso ao saber que Law e seu mestre derrotaram Hagan, e que até Kuro está de volta à sua forma original, que era exatamente o que ele queria. Tsubaki joga a etiqueta de identificação em sua mão enquanto caminha em direção à janela. Licht quer lutar com ele, mas Law o impede porque ele não conseguiu derrotar Tsubaki antes, e agora eles já estão além do limite. Ele pede a Kuro para derrotá-lo por eles, e ele afirma. Tetsu de repente pergunta o que aconteceu com Ryu, e Tsubaki lhe mostra um gabinete misterioso, idêntico ao que Belkia usou para fazê-lo desaparecer. Ele revela que Belkia enviou Ryuko para ele, e ele o eliminou na floresta. Mahiru lhe pergunta o que ele quer alcançar fazendo tudo isso, e Tsubaki responde que quer impressionar seu professor limpando a bagunça dele. Ele caminha em direção a Mahiru com flores vermelhas caindo de sua manga antes que elas tomem a forma de um braço. Tsubaki diz que ele é a única maneira no mundo de matar um Servamp. Ele espalha as pétalas de flores vermelhas e invoca sua espada assim que joga da etiqueta de identificação de Law no ar. Ele a corta e a Law no mesmo movimento, e Law explode, liberando uma névoa de alta pressão. Tsubaki invoca outra espada, mas Kuro a chuta de sua mão e a agarra. Eles se chocam, e Tsubaki pede a Kuro para sair do caminho e deixá-lo acabar com Law. Kuro diz que finalmente o reconhece como um vampiro e seu irmão mais novo, porque ninguém, além do criador deles, poderia ter dado à luz um monstro como ele. Tsubaki diz que o criador deles também era seu professor, a quem Kuro matou, e agora ele quer vingança contra ele. Ele desarma Kuro e aponta sua espada para ele, pedindo-lhe para revelar quais foram as últimas palavras de seu professor, e ele responde que não disse nada. Tsubaki grita com ele, perguntando se seu professor não disse nada ou se ele não ouviu nada. Enquanto isso, a névoa gira violentamente pelo quarto e Licht descobre que Law reverteu para a forma de um ouriço. Mahiru diz a Misono e Tetsu para descerem rapidamente enquanto ele avança para se juntar à luta ao lado de seu servo. Kuro admite que estava errado ao matar seu criador, mas ele não pode parar agora e também deve deter a loucura de Tsubaki. Ele agarra sua espada, dizendo-lhe que eles deveriam conversar com palavras em vez de violência. No entanto, a espada corta sua mão, e Tsubaki lhe diz que suas palavras não têm significado ali. Kuro de repente vê visões distorcidas de seu criador e Tsubaki fundidos em um só, dizendo-lhe para se tornar exatamente como eles. Tsubaki então ri, dizendo que destruirá este mundo falho e absorve toda a névoa liberada do corpo de Law. Ele usa o poder que ganhou da névoa e faz chover lâminas mágicas vermelhas por toda a cidade enquanto ri como um louco. Kuro se aproxima dele, determinado a resolver tudo conversando. Tsubaki aponta suas espadas para ele, mas ele as desvia e toca seu ombro. Tsubaki o apunhala com suas espadas mágicas, mas Kuro não o solta. Ele quer falar sobre as coisas erradas que fez e as coisas erradas que Tsubaki está fazendo agora. Tsubaki fica perplexo com sua determinação e lhe pergunta por que o criador deles não contou aos 7 irmãos sobre sua existência, mesmo em seus momentos finais. Ele ataca Kuro e corta seu braço e está prestes a acabar com ele quando Mahiru chega e bloqueia sua espada. Tsubaki ejeta uma das lâminas que perfuram Kuro, e ela corta o rosto de Mahiru. Kuro fica furioso com isso, e enquanto Tsubaki tenta atacar seu mestre novamente, ele se transforma no leão negro gigante, destruindo o edifício no processo. Tsubaki continua atacando Kuro com suas lâminas vermelhas, e ele apenas as desvia. Kuro então pisa nele, e enquanto Tsubaki ri, perguntando se ele matou o criador deles assim também, ele começa a ceder à sua raiva. Mahiru lhe diz para não matar Tsubaki a qualquer custo, e ele vê uma chance nessa situação. Ele controla sua espada e a envia em direção a Mahiru, mas do nada Sakuya aparece diante dele e é esfaqueado pela espada para proteger seu amigo. Ele diz a Mahiru que não conseguiu escolher seu lado até o fim, e Tsubaki apenas ri dele. Kuro quer matá-lo com certeza desta vez, mas Mahiru o impede mais uma vez. Ele se posiciona entre Kuro e Tsubaki, e então, de repente, o corpo de Tsubaki começa a ressoar com ele. Uma fenda se abre em seu coração, e em resposta a isso, a vassoura de Mahiru se transforma em uma chave. Ele mergulha a chave no coração de Tsubaki porque essa é a coisa simples e lógica a fazer, e ele abre a porta para algumas memórias proibidas. Mahiru aprendeu a história de vida de Tsubaki desde a morte de seus pais até seu renascimento como vampiro, e sua dúvida sobre ser aceito por seus irmãos mais velhos. Ele respeitava e adorava seu criador e ficou devastado quando Kuro o matou. Ele perdeu a cabeça naquele dia, salvou todos que pôde da beira da morte e os transformou em seus lacaios. Mahiru percebe a razão por trás de suas ações agora, mas Tsubaki o avista em suas memórias e o ataca.
Eles saem das memórias naquele momento. Kuro impede que o ataque de Tsubaki atinja Mahiru. Mahiru alimenta Kuro com seu sangue, dando-lhe um aumento de poder, e eles avançam contra Tsubaki enquanto desviam de suas lâminas vermelhas. E então, em vez de atacar Tsubaki, Maharu simplesmente o abraça. Tsubaki não consegue processar isso e perde sua razão para lutar, seguido pelo desaparecimento de suas lâminas vermelhas. Momentos depois, Mihiru se junta aos amigos no centro de evacuação, enquanto Tsubaki cura o ferido Sakuya usando seu poder no telhado de um prédio próximo. Ele pede a Sakuya que ouça seu último pedido, que é para que todos os seus servos o esqueçam e vivam suas vidas livremente. Ele lhe dá um sorriso, dizendo que tem alguns assuntos pessoais para resolver. Logo depois disso, todos retornam às suas vidas normais. Tetsu retoma o trabalho em sua pousada. List está se recuperando de seus ferimentos, Misona estava tendo reuniões com seu pai, os servos de Tsubaki estão na prisão da Cetriz, e Mihiru está de volta à escola, vivendo uma vida simples com seu amigo vampiro.